Bom, primeira pergunta de hoje. Natan Tito, bom dia. Fala um pouco para nós sobre leite e inflamação, por gentileza. Nossa Senhora, você sabe que esse assunto é tão antigo, é do começo do Instagram. O pessoal ainda falava, né, como se leite fosse um grande demônio. E eu tinha sido marcado numa postagem do Baracá sobre leite e tinha sido marcado numa postagem do Vitor Sorrentino sobre caseína. E justamente era isso, eles estavam falando sobre inflamação, que o alimento, assim, era assado. Aí uma pessoa me marcou e perguntou. E eu falei minha opinião. Minha opinião, né, eu sempre vou pelas beiradas e falo, olha, eu acredito que para a população não seja bem assim, né, porque muita gente consome leite e não é todo mundo que é inflamado, né, assim como consome caseína. Caseína é um ótimo suplemento, é um dos que dá uma saciedade mais eficiente, tanto que é uma das coisas que, do ponto de vista paladar, a gente prefere até consumir à noite, mas eu acredito que algumas pessoas possam ter isso, assim como possam ter... Existem pessoas atópicas que são alérgicas a absolutamente qualquer coisa, você tem que tirar essas, né? Aí se você der chá de alecrim, a pessoa vai ter alergia. Aí você precisa ver as pessoas que realmente têm alergia, né, a leite, ou então elas têm essa resposta inflamatória em relação ao leite ou a derivados de leite. Mas o fato, pessoal, é que todo alimento ele tem esse potencial, né? A gente não discute, por exemplo, inflamação e alergia de amendoim. Você já parou para ver que todo pacote de alimento dos Estados Unidos, ele coloca assim, pode haver traços de amendoim quando é um produto principalmente doce ou então de origem vegetal, pode haver traços de glúten ou aveia. Se você olhar em pacotes, é isso. Então, e assim, ninguém vive falando aí do potencial inflamatório do amendoim, né? Então a inflamação existe, mas entenda que inflamação é um mecanismo normal do nosso organismo de lidar com substâncias estranhas, substâncias externas. Algumas dão mais, outras dão menos. E aparentemente, pessoal, proteína de origem animal, ela sim pode causar uma resposta inflamatória aumentada se você comparar com proteína animal. Quando a gente fala pessoas que consomem grandes quantidades de alimento, né, e elas experimentam, por exemplo, um dia diminuir o que é a proteína animal, por exemplo, trocar para proteína vegetal, ele se sente bem. Isso é inegável, né? A gente usa, inclusive, na parte nutricional, isso é uma das estratégias que a Roberta usa nos pacientes que eu envio para ela. Eu e ela trocamos alguns pacientes, né? Inclusive, eu já fiz isso, né? Eu teve uma época que eu não estava muito legal e o meu LDL, que é normalmente baixo, ele deu alto. E aí uma das coisas que ela fez, 2 vezes por semana, eu trocava proteína de carne por proteína texturizada de soja. Cara, trouxe meu LDL, lembra? LDL é o colesterol ruim, logo Deus leva, né? Pensa assim que você nunca mais esquece. Ai, qual que é o ruim, qual que é o bom? Então, logo Deus leva, LDL, é o ruim. Se Deus vai levar, quer dizer, se Deus vai levar, é melhor do que o Satanás, né, mãe? Se ele tá levando não é boa coisa, né? Ia ser bom a gente ficar aqui, né? Não, e aí eu tive que achar um acrônimo para HDL, né? HDL, eu deixei, hoje Deus livra, pronto. Hoje Deus livra, pra você lembrar que o HDL é bom e o LDL logo Deus leva. Ai, meu Deus do céu. Sério. Sério. Até eu me surpreendo. Bom, vamos lá. Então, fato aqui é, proteínas de origem animal, elas podem ter esse efeito de aumentar o nível de inflamação. Agora, existem situações, né, que são situações bem atípicas dentro do que é o universo da nutrição, né? Então você pega, por exemplo, salgadinho de pacote, se você for ver, né? E salgadinho de pacote é uma coisa que eu tenho um nojinho, assim. Por quê?
Porque pela legislação brasileira, você não tem uma quantidade máxima de ácaro de trigo que pode estar presente em salgadinho de pacote. E um ácaro de farinha. E um ácaro de farinha, ele pode botar até 800 ovos naquele pedacinho de salgadinho de pacote que você pega em nhoque, principalmente se você não come tudo e guarda o saco aberto. Aquilo lá infesta assim, ó. E esse sim dá uma reação alérgica ferrada, inflamatória ferrada, chegando até dar sintoma de pele, né? Então as pessoas elas têm placas eczematosas, efusão, fica vermelhidão, dá sinal de agressão em dobra de pele. Então, pessoal, é sério, se um dia você visse o que tem dentro de salgadinho de pacote, você ia ficar com nojinho. Alimento in natura é muito bom, né? Quer escutar um crunch, come maçã, você não vai estar comendo bicho, né? Mas não estou querendo assustar ninguém, é uma opção minha, né? Então é só colocar isso. Então a inflamação é isso. Se você tem uma proteína animal, você pode ter um aumento da resposta inflamatória. Todo teste de intolerância a alimento, ele é preciso? Não, não é. Né? Tem testes melhores do que outros e alguns testes, o que eles fazem é detectar o que são substâncias liberadas porque você tem uma alimentação frequente de algumas substâncias. Então, por exemplo, se você come frequentemente amendoim, ou toma refrigerante tipo cola, ou come ovo, né? Esses alimentos mais, ou que são hiperproteicos, no caso do ovo, ou que tem uma série de substâncias juntos, né? Que são os refrigerantes baseados em xarope de noz de cola, você acaba tendo uma produção de anticorpo maior, né? Principalmente IgE, né? Você tem uma produção um pouco maior. E aí, o que alguns testes acusam é a frequência que você está comendo aquilo e não que você tem alergia, né? Por isso que é comum a pessoa fazer esse teste de alergia, dá alergia a tudo. Aí você para de comer tudo, o que acontece? Você emagrece, tá vendo que eu tinha alergia? Não, é porque você comia tanto daquilo que quando você tira aquele substrato específico, o que acontece é que diminui a tua quantidade calórica consumida e, obviamente, você vai perder peso, né? Então, cuidado com o que são essas afirmações relacionadas à inflamação, né? Porque, pessoal, a galera exagera um pouquinho, né? Isso é uma coisa que você não precisa ter medo, mas você precisa ter conhecimento para você não acelerar, não ter um excesso, né? Lembrem assim, né, se for conveniente para vocês, aperta o botão de seguir aí. Eu tenho recebido algumas mensagens, não são muitas, de que precisou seguir mais de uma vez porque a plataforma derrubou. Eu recebi isso do Instagram e do YouTube. Pelo sim, pelo não, aperta o seguir aí, garante que você vai estar comigo aqui todo dia, de manhã, às 7 da manhã. Estamos aqui fazendo cardio, trocando ideia para deixar o dia melhor. Combinado?